O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Viva! Este é o Poder Público nos seus ouvidos. O último comigo, Ruben Martins. A campanha para as eleições europeias começa a intensificar-se e é pelas redes sociais que passa muito daquilo que será o combate político. Se a televisão continua com uma enorme influência social, as redes sociais tendem a ser um novo território a explorar pelos partidos. É um território ainda desconhecido. Há uma utilização, efetivamente, como na gíria se diz, pela ótica do utilizador, mas não se verifica um domínio absoluto como noutras realidades políticas, nomeadamente Espanha, Grécia, França, Inglaterra e os casos mais paradigmáticos do Brasil e dos Estados Unidos. Estamos na rede. Som. No meio de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder Público. As páginas de um jornal. Pegamos no telefone. Estou sim, Ruben. Estou sim, David. Viva, boa tarde. Olá. Ouvimos David José Monteiro, é professor de Marketing Político e Estratégia Digital do ISCSP e também coordenador de Marketing e Comunicação daquela instituição de ensino superior. Há estruturas políticas e assessores políticos que, de facto, têm essa visão dessa importância e dessa urgência dessa comunicação mais digital. Os atores políticos de primeira linha, em boa verdade, poderão ter também essa percepção, ainda que tenham um domínio muito elementar dessas plataformas e dos instrumentos digitais ao serviço da comunicação política. Ainda se vislumbra a utilização destas plataformas como instrumentos de uma equipa de assessoria que, à partida, a dinamizará e a alimentará. Portanto, não há uma utilização na primeira pessoa, em Portugal, que nós tenhamos como uma referência de uma grande utilização estratégica deste tipo de plataforma. Portanto, temos assessores peritos na comunicação digital, mas políticos com essa mais-valia já são mais raros. Em 1997, Emílio Rangel, que na altura estava à frente da SIC, disse: "Uma estação que tem 50% de share vende tudo. Até o Presidente da República. Vende aos bocados. Um bocado Presidente da República para aqui, outro bocado para acolá. Vende tudo. Vende sabonetes." Boa noite, a população de Cabanilhas. No ano passado, a internet chegava à casa de 79,4% dos portugueses. E no último trimestre de 2017, os números apontavam para 6 milhões de portugueses no Facebook. A pergunta é simples. Hoje podem as redes sociais eleger alguém? O nosso sistema político ainda está muito dependente da comunicação de proximidade e as estruturas partidárias estão ainda muito focadas em formas clássicas de comunicação, como os comícios, as feiras, os congressos e, efetivamente, o privilégio pelos meios de comunicação clássicos, por assim dizer, como a rádio e, essencialmente, a televisão. Portanto, aquilo que as redes sociais hoje permitem é criar algum ruído que efetivamente permita mobilizar franjas de eleitores que estão cada vez mais afastados daquilo que é a verdadeira mensagem política e, portanto, baseiam-se em factos ou não factos, neste caso, que alimentam de alguma forma outro tipo de manifestação política ou partidária que pode ter influência em alguns resultados eleitorais. Ainda assim, não acredito que os movimentos nas redes sociais em Portugal elejam, neste caso, deputados ou qualquer outro tipo de representante. É mais fácil de promover discursos mais extremistas e até mesmo radicais, principalmente porque esse tipo de comunicação tende a privilegiar uma linguagem muito simples e muito direta e assente
em aspectos, em factos que, de alguma forma, têm uma leitura muito imediata dos seguidores ou dos inscritos em cada uma das redes sociais. E, portanto, haverá sempre maior propensão para que um tipo de mensagem mais radical ou mais extremista ou mais simplista colha maior adesão. Não significa que os grandes partidos, ou os partidos considerados de centro-direita ou centro-esquerda, não pudessem utilizá-las com a mesma intenção de mobilizar o seu eleitorado. O que assistimos é que, efetivamente, em Portugal há uma evidente falta de profissionalização da gestão do marketing e da comunicação políticas e, portanto, isso afasta da primeira linha de comunicação os próprios candidatos que, ao não darem contacto direto com os seus eleitores, percebemos que há, de facto, uma máquina a estruturar a comunicação política e isso contraria, por assim dizer, a facilidade com que, normalmente, os movimentos mais radicais ou de franjas mais extremistas, sejam de esquerda ou sejam de direita, por norma são tomados pelos seus próprios protagonistas. E, portanto, os eleitores, ou pelo menos os cidadãos em geral, revêem-se porque percebem essa proximidade e essa capacidade de afinidade, porque têm um interlocutor direto, o que não acontece, neste caso, em grandes partidos como o PSD, o PS ou mesmo o CDS. Terminamos por aqui a chamada com David José Monteiro e recebemos em estúdio parte da equipa do Fox P2. Vamos começar? Vamos. O Luís Betancourt Muniz, eu sou diretor de marketing de uma empresa de software analítico, que é o SAS. Também sou docente em várias instituições de ensino, sobretudo nas componentes de marketing analítico, indicadores, performance. Eu sou João Andrade Costa, sou consultor de tecnologias de informação. Basicamente, em termos de profissão, é aquilo que faço. E o que é o Fox P2? Ora bem, o Fox P2 é uma plataforma, não é empresa, é um conceito. E em 2015 surgiu com as legislativas, fizemos uma primeira balão de ensaio com uma análise preliminar. Naquela altura era quase análise diária do indicador de performance das legislativas em termos das redes sociais. Depois terminou. Ficou em stand-by, ficou a amadurecer e pensámos, este ano vamos retomar de outra forma, com outros indicadores. Toda a nossa informação é pública, vamos buscar toda a informação que é pública, transformamos, agrupamos, integramos essa informação e disponibilizamos, devolvemos novamente em termos públicos. Só para partilhar alguns dados que o site dá, o PSD é líder no que toca a seguidores nas redes sociais. São mais de 121 mil nas várias redes, mas é o PAN o recordista no que toca ao número de seguidores no Facebook. Reúne mais de 153 mil pessoas. No Campeonato das Redes, ter mais seguidores não significa de todo ter mais representação política. Por exemplo, Iniciativa Liberal e PNR têm mais seguidores do que PCP e Verdes. O PNR não tem eleitos e a Iniciativa Liberal vai pela primeira vez a votos nestas europeias. Depois temos outra parte muito importante que é o engagement. Muito bem, depois de chegada, qual é a forma das forças políticas criarem um envolvimento através dos posts, que é a principal ferramenta, e qual é o impacto desse post na criação do envolvimento e do dinamismo, na amplificação e nas respostas, nos comentários e nos likes. Aqui, o Bloco de Esquerda, através do esquerda.net, é o partido que mais publicações faz. Mas quem tem mais engagement é o Chega, que ainda está à espera da aprovação do Tribunal Constitucional. Mas neste Campeonato das Redes é a Iniciativa Liberal que tem a melhor ponderação. E por fim, em termos de posts, ou seja, quais são os 10 principais posts em cada uma das redes sociais que geraram maior engagement. E este campeonato é 3 no Facebook, entre Chega, Iniciativa Liberal e PAN. No Instagram é o PAN que mais interações gera e no Twitter esse espaço pertence à Iniciativa Liberal. Novas forças políticas estão a emergir, como a Iniciativa Liberal, o Chega, o PNR, que nós monitorizamos. Têm menos seguidores, têm na casa entre os 30 e os 50 mil, mas também têm um forte engagement. Isto porquê? Porque são os seguidores, são partidos recentes, com atividades que começaram nas redes sociais, por isso têm um maior envolvimento dos seus seguidores de base, não é? Um maior envolvimento
Ao passo que partidos mais tradicionais, com mais tempo de vida nas redes sociais, têm um menor engagement em termos relativos. Relativos, porque a base de followers de seguidores é muito maior. É muito maior. Mas em termos absolutos, não será assim. Para mais dados, é consultar foxp2.pt, até porque hoje em dia já não há nenhum partido que não tenha pelo menos um perfil de Facebook, que é a principal rede em termos de peso, basicamente. Portanto, acho que há realmente um maior envolvimento das forças políticas nas redes sociais. E seguindo o exemplo de algumas coisas internacionais, quer a eleição do Obama, quer até a eleição do presidente, do atual presidente do Brasil, verifica-se que as redes sociais têm realmente um peso, tiveram um peso enorme nesses dois países. E agora, despedidas. Acabo hoje a participação no Poder Público, um projeto que nasceu de forma independente em março de 2016, ainda com o nome de Politicamente. Eu sou a Inês Ameixa. Eu sou o Ruben Martins. E este é o Politicamente, a nova forma de ouvir política. Da esquerda à direita, todos os lados da política. Juntamente com a Inês Ameixa, contámos histórias, conversámos com protagonistas e fomos política para os ouvidos. Deixámos de tratar os ouvintes por tu, no Politicamente, e passamos para o público. Aqui chamámos-lhe Poder Público. Este é o Poder Público, um podcast de política. À Inês Ameixa, que teve de abandonar o projeto a meio da execução, o meu muito obrigado. Foi um prazer ter deixado esta marca com ela. E para si, o meu muito obrigado por ter estado sempre desse lado. Para as despedidas, e porque falámos de várias histórias, vou atualizá-las. Foram mais de 5 dezenas de episódios aqui no Público. Bem, no episódio 0 falámos de descentralização, um processo que está a avançar apesar da contestação de alguns autarcas. Hoje é certo que a regionalização deixou de ser tabu e a maioria dos presidentes de Câmara até já o defende. Na freguesia do Mosteiro, nas Lajes das Flores, Isabel Tenente voltou a ser escolhida como presidente junta. Esta freguesia foi notícia por ter apenas 30 eleitores e, por isso, é a mais pequena do país. Já Casegas e Orondo, na Covilhã, continuam a estar agregadas. Esta união de freguesias ouviu com esperança o anúncio do governo de que parte das 1.168 freguesias extintas em 2013 poderiam voltar a existir nas eleições de 2021. Isto porque a união forçada não correu bem. Contámos no episódio 5. A agregação forçada nada positivo trouxe para estas duas populações. Em relação a proibir jogos em dias de eleições, parece que este ano eleições não combinam com o futebol. A Taça de Portugal vai jogar-se um sábado, na véspera das europeias, e em outubro, a tempo das legislativas, a Liga também não deve marcar jogos. Em relação a Joana Pereira, que aos 20 anos foi candidata à Câmara Municipal do Cadaval, pelo CDS, conseguiu 305 votos nas eleições autárquicas. E eu achei que a comunidade, também por ser uma jovem, conseguia mostrar essa perspectiva e fazer as pessoas mais velhas perceberem que é preciso uma nova visão para o nosso concelho. É certo que foi a menos votada no concelho, mas não deixa de ter sido histórica pela participação nestas eleições. Já Paulo Trigo Pereira, que foi entrevistado no Poder Público por ser o deputado mais desalinhado dos socialistas, dizia então que... Obviamente que os líderes parlamentares gostariam que toda a gente votasse da mesma maneira. Hoje é um deputado não inscrito. Falámos ainda com Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, sobre a legalização da cannabis para fins medicinais, que acabou por ser aprovada. Agora, o Bloco continua na luta pela legalização para fins recreativos. No início do ano passado, perguntávamos se Rui Rio podia relançar o partido. As sondagens não têm sido favoráveis ao PSD e Rui Rio viu a liderança a ser confrontada por Luís Montenegro. Ainda assim, ele lá está, à espera das próximas eleições. E ainda não se falava em greves cirúrgicas e já Alberto João Jardim dizia aos microfones do Poder Público que era essencial mudar a lei da greve nos transportes e na saúde. Que isso está a ser muito caro ao país e está a prejudicar todos e cada um dos portugueses. Numa história mais recente, a Caixa Geral de Depósitos saiu da Alhandra, mas os multibancos das aldeias da freguesia vão mesmo ser devolvidos, assegura a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Perguntámos ainda se existia uma geração à rasca, se o movimento podia ser mesmo apartidário, se havia alguém a falar para os jovens ou se ainda fazia sentido falar de Marx. Falámos sobre colonização, liberalismo, touradas, despovoamento e União Europeia. E foi isto. Histórias de política, da sociedade e do mundo. Agora, aqui, neste feed, é com a Sónia Sapaz, São José Almeida, Helena Pereira e Ana Sá Lopes.
Eu sou o Ruben Martins e a si, em especial, muito obrigado. Continuo a falar-vos nos outros podcasts do Público e é mesmo estar atento, até porque o público fica no ouvido. Aquele abraço. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.